Muito bem, pessoal, estamos aqui para começar mais uma boa aula de filosofia. Hoje teremos, então, o Copérnico e o heliocentrismo na aula 34. O objetivo desta aula é compreender a Revolução Copernicana, seus aspectos filosóficos e históricos, assim como suas consequências. Mas antes, uma revisão. Lembre-se que na última aula vimos sobre Martinho Lutero e Calvino. Eles fizeram uma reforma na Igreja Católica. Mas lembre-se, entre no teu Classroom, responda ali os formulários e garanta sua presença. O significado de Revolução Copernicana movimentou a astronomia. Antes dele, a astronomia tinha bases ptolomaicas. O que isso quer dizer? Veja só, temos que retomar alguns conteúdos. Tínhamos Platão, daí teve o Aristóteles, daí tinha o Alexandre o Magno, que caiu, Alexandre sumiu, e daí vem o período neoplatônico, retoma as ideias de Platão, e durante toda a Idade Média, tudo baseado nessas ideias neoplatônicas, e reforçado também nas ideias de Ptolomeu, onde se colocava a Terra no centro. Era o geocentrismo. E o Copérnico vem justamente romper com essa ideia. Deu um grande salto na visão do universo, né? Surgindo aí o heliocentrismo. Então, olha só as ideias misturadas. Coloca-se da seguinte maneira, Deus cria o homem é o centro do universo. Se Deus é o centro do universo e ele está na Terra, é por lógica que a Terra também é o centro do universo, porque o homem é o ser mais importante desse universo. Mas quando vem Copérnico e começa a pegar ideias até do Giordano Bruno e outros, né, que começam a ter uma evolução da ciência, ter lentes melhores para poder ver o universo, e ele coloca essa nova teoria dizendo que não, a Terra não é o centro do universo, mas dentro do universo conhecido é a Terra que gira em torno do Sol. Então daí o heliocentrismo, a palavra hélio é Sol. Então, e aí começam as consequências teológicas disso, mas espera lá. Mas como pode o homem, o ser mais importante, a criação máxima de Deus, não ser o centro do universo? Então, isso daí começa a dar toda uma briga, não só na filosofia, mas na ciência, na teologia, e vai tendo várias consequências essa afirmação. Ele mudou o lugar do homem no universo. Então, olha só, aqui nós temos uma foto mais moderna, mas obviamente o próprio Copérnico não conseguia uma imagem desse tipo, até porque nem tinha fotografia na época dele. O que ele conseguia é alguns telescópios, algumas lentes que podia ver melhor o universo. Então essa questão de tirar o homem como centro do universo, tirar com a Terra, começa a dar muitos problemas para ele. E isso gera uma nova filosofia. E aí, modernamente, o filósofo Thomas Kuhn, já no século XX, ele fala de mudança de paradigma. Então, o que é o paradigma? Paradigma é como se fosse uma régua, né? Explicar de modo bem simples. É uma régua para medir as coisas. E o que o Copérnico estava fazendo era uma quebra de paradigma, uma mudança total, que não só revolucionou a física, a astronomia, mas essa régua, que era colocar a Terra como centro do universo, e agora o Copérnico propondo que é o Sol o centro do universo, mudou totalmente o paradigma, mudou totalmente a régua, mudou totalmente a medida das coisas. E nessa mudança da medida das coisas, o que está acontecendo?
está mudando a filosofia, é a física, é a teologia, é toda essa relação. Agora a ciência não está mais se submetendo à força da teologia. Ela está fazendo as coisas por conta, sem se importar com a teologia. E aí começa a ter a passagem do mundo medieval para o moderno. Então essa revolução copernicana em filosofia é o que marca realmente a divisão da Idade Média para a moderna, diferente da divisão lá da linha do tempo na disciplina de História. E aí nós temos, junto disso, né, aqui um quadro do Leonardo da Vinci, onde mostra esse humanismo que está se desenvolvendo. Na outra aula nós falamos também sobre o humanismo, lá do Elogio da Loucura de Rotterdam. Isso tudo está contribuindo para colocar agora o homem novamente no centro da filosofia. E aí tem interpretações das obras de Copérnico da seguinte maneira. O Copérnico sabia muito bem em que situação ele estava se metendo. Então ele escreveu os textos dele, mas não publicou, porque ele sabia que se ele publicasse, tornasse aquilo público, ele ia acabar na fogueira como outros tantos acabaram. E ele não estava a fim de virar churrasquinho de igreja de jeito nenhum. Então ele deixou os negócios tudo quietinho. Mas no ano da morte dele, os escritos acabam sendo publicados. Mas com uma certa ideia de que o texto dele não era uma interpretação da realidade, mas que o texto dele era apenas uma ferramenta. E aí esse o Zindler, ele coloca isso, ó, que é só um instrumento para interpretar a realidade. Não era exatamente uma descrição da realidade. E aí começam os primeiros conflitos. Só algumas décadas depois que percebe que o que o Copérnico fez não foi exatamente um instrumento, mas foi descrição da realidade mesmo. E aí vamos ao primeiro exercício. O que significa essa revolução copernicana? Anote aí no teu caderno, no teu notebook, onde achar melhor, aguardo vocês.
Muito bem, conseguiu fazer uma anotação? Anotar sempre é importante, nem que seja no teu notebook para melhor fixar os conteúdos. Mas vamos ver a resposta dessa pergunta. O que significa a Revolução Copernicana? A Revolução Copernicana significa a quebra de uma teoria fundamental da filosofia medieval, que era o teocentrismo para o heliocentrismo, defendido por Copérnico. Então aqui as teorias se misturando, olha só. Nós temos teocentrismo e antropocentrismo, heliocentrismo e geocentrismo. Essas teorias, uma fica vinculada à outra, tá? Então se muda teocentrismo para antropocentrismo, ao mesmo tempo está mudando o geocentrismo para heliocentrismo. Então tira a terra para o sol e tira Deus para o próprio homem. Realismo e o neoplatonismo de Copérnico. Lembre-se o que é realismo. Na filosofia, um ramo do realismo despreza toda uma parte idealista, né? Conhecimentos abstratos, né? De estar buscando conceitos de justiça, de beleza e coisas abstratas, esse ramo despreza. Ele quer saber a descrição pura da realidade. E aí o Copérnico ele está muito ligado a essa ideia de descrever o que é e não o que deveria ser ou que idealmente se imagina algumas coisas. E aí o neoplatonismo. Tem que lembrar esse ponto, que até Copérnico, desde lá do começo, lá na patrística, que a gente viu lá do Santo Agostinho, e daí passando pela escolástica, tinha muita influência desse neoplatonismo, onde a ideia estava sempre vinculada a Ptolomeu. E aí ele tinha negócio de uma explicação das esferas, explicação de movimento dos astros, sempre com a ideia da Terra no centro. E quando Copérnico vem romper com essa ideia, é complicado, porque ele está rompendo principalmente com essa filosofia neoplatônica que era vigente. E entendia que a filosofia tinha que ser realista, ou seja, é descrever a coisa como ela é. Esse é o ponto de Copérnico. E aí ele teve uma raiz neoplatônica em seu pensamento, né? O que está acontecendo aqui? Antes de Copérnico romper com o neoplatonismo e dar uma nova ideia, ele no começo, como ele era jovem, foi estudante, ele aprendeu o que é neoplatonismo. Então, nas primeiras ideias dele, estava de acordo com o neoplatonismo. Ele tentou explicar o universo a partir do neoplatonismo, mas chega um momento que está um rompimento. Ele corta, vê que isso não está dando certo. E aí a matemática era o centro de tudo. Então olha que interessante. Copérnico é um cientista. Ele não é necessariamente um filósofo. É aqueles caras que é tudo. Ele é filósofo, ele é físico, ele é astrônomo, é matemático. E daí ele usa a matemática, e não é o primeiro que faz isso, lembra lá do Pitágoras, da antiguidade grega, que já dizia que a arqué é o número. Então já outros filósofos antes dele usavam a matemática como uma ferramenta, como um instrumento para medir o mundo. E essa ideia da matemática vigora até hoje. Então, Copérnico começa a usar os números para fazer os cálculos e medir a realidade. E aí ele coloca que o mundo era finito e Deus era um geômetra. Então, olha que imagem interessante aqui. Essa imagem está simbolizando Deus aí fazendo as medições. Mas aqui temos um ponto importante, colocar o seguinte, ó. O mundo é finito, ele tem um limite. Ele chega a essa conclusão a partir de dois itens principais. O mundo é matéria.
E tudo que é matéria é limite, tem um fim. E a segunda pela própria matemática, que matematicamente, se nós temos as matérias, temos as coisas, isso deve ter um fim. Podemos não conseguir, pelos instrumentos que nós temos, os telescópios que nós temos, medir qual é o final, o limite do universo. Mas matematicamente podemos concluir que o universo, por ser matéria, é finito, ele tem um fim. Então, não confundir, né, você não conseguir ver o final. Eu lembro de uma amiga indo no Amazonas, e tem certas partes do rio Amazonas que, se você está numa margem, você simplesmente não consegue ver a outra margem, porque é muito longa. O rio Amazonas, em certos trechos, é muito largo. E qual é a impressão quando você está numa margem? Que aquele rio é infinito, porque você não vê. Então aqui é a mesma coisa. Não é porque você não vê a margem lá do outro lado que ela não exista. O filósofo desvenda as fórmulas desse Deus. Então olha que interessante aqui. Ele coloca que Deus é um geômetra, ou seja, é um matemático, ele fica fazendo cálculos, fazendo, né, as medidas, os círculos, quadrados, triângulos, e aí a partir disso ele faz o mundo. Mas, se o mundo é matemática, basta descobrir qual é a fórmula matemática para medir o mundo. E o Copérnico supõe ter encontrado essa fórmula para desvendar o mundo. E aí vamos a esse exercício. Qual foram as influências que Copérnico teve em seu pensamento? Vejamos então como que é essa influência. Aguardo vocês no retorno.
Muito bem, pessoal. Conseguiu fazer uma anotação aí sobre isso? Vejamos então quais foram as influências que Copérnico teve em seu pensamento. Ele teve influência realista e neoplatônica. Realismo significa entender a filosofia como uma descrição da realidade e não como um instrumento de interpretação. Então, no começo da sua formação neoplatônica, depois ele rompe com isso. Vamos continuar mais um pouquinho e entender toda essa situação. A situação da astronomia pré-copernicana. Haviam diversas teorias, principalmente do Ptolomeu, né? O Ptolomeu foi realmente um cara muito importante que fez uma boa teoria, tanto que ela vigorou durante toda a Idade Média e esperou chegar até Copérnico para ela ser derrubada. Se a teoria fosse boa, ela explicaria a totalidade das coisas. Esse é o grande item do Copérnico, porque quando temos então as primeiras lentes, os primeiros telescópios que conseguem ver o movimento lá de Marte, o movimento dos planetas mais distantes, conseguir medir melhor o movimento da Terra em relação ao Sol, em relação à Lua, porque antes disso, lá o Ptolomeu não tinha esses tipos de instrumento, ele começa a perceber certos problemas que ele está vendo, né, a realidade, e essa realidade não consegue ser explicada pela teoria de Ptolomeu. Se não consegue explicar, é porque a teoria não está muito boa. E aí é preciso ter um princípio fundamental. Qual é esse princípio fundamental? Matemática. E aí, a situação da astronomia pré-copernicana era como um Frankenstein. O que é um Frankenstein? Né? Lembra lá do livro famoso, tem os filmes, vários filmes, mas a essência do Frankenstein é sempre a mesma. É a tentativa de pegar partes perfeitas de corpos e juntar num único corpo para formar um novo ser, e a ideia de que esse novo ser, feito de partes perfeitas, formaria um ser perfeito. Mas o resultado não é um ser perfeito, porque a junção dessas partes acaba criando um enorme de um monstro e nada estético. Esse é o que está acontecendo na astronomia. Pegou certos pedaços, juntou, e em vez de dar uma teoria perfeita, deu um grande monstro. E aí vem o Copérnico com a sua quebra de paradigma, né, como Thomas Kuhn disse, e formando uma nova teoria. Encontra nos antigos filósofos que defendiam que a Terra se movia. Então, ele vai contra essa ideia, né, de colocar sempre a Terra no centro. Ele percebia que a Terra está se movimentando, porque na teoria ptolomaica a Terra estaria imóvel, paradinha. E aí, a partir da leitura desses filósofos e cálculos existentes na época, ele fez algumas observações. Vejamos. O mundo deve ser esférico. Então, uma primeira conclusão. Hoje, né, depois do Copérnico, vê que não é exatamente esférico, é elipse, mas redondo. A Terra deve ser esférica. Com a água, a Terra forma uma única esfera. Então, ele perceber que tem a parte sólida, tem a parte líquida, mas que isso junto forma uma grande esfera. Ele faz esse cálculo não dando a volta ao mundo ou coisa do tipo. Lembra lá da matemática, como ele faz os cálculos, ele observa por telescópio outros planetas, olha a própria Lua e tudo mais, ele calcula, cara, se tudo é esférico, por que a Terra também não é esférica? E aí ele chega a essa conclusão. E aí o movimento dos corpos celestes é circular, uniforme e perpétuo. E a Terra se move em torno do Sol e de si mesmo. Então, o Ptolomeu, com os instrumentos que ele tinha, com a matemática que ele desenvolveu, ele não chegou a 100% daquilo que os cientistas dizem hoje,
mas digamos assim, chegou bem pertinho de toda essa ideia. Né? Por exemplo, ele colocar que o movimento dos corpos é circular, ele imaginou um círculo perfeito em volta do Sol. E aí ele percebe que não, que tem elipse. E compara com a vastidão do universo, a Terra é minúscula. Né? Aí nos Facebook da vida, está sempre fazendo comparações do tamanho da Terra dos outros planetas. Por que a resposta da teoria ptolomaica deve ser superadas? Vamos ver isso então?
Então, Ptolomeu foi muito importante, mas será que ele deve ser superado? Vejamos então. Porque as respostas anteriores são como um corpo assimétrico, né? sem medida exata. Como membro tem uma base diferente. Por isso, é preciso um princípio fundante que sirva como base para tudo. Né? Essa é a ideia de que uma teoria tem que servir para responder todas as coisas e não só uma parte delas. Algumas consequências. Apesar de ser revolucionário, ele manteve uma tradição. Né? Então aqui é um desenho dele, tudo redondinho. O seu maior legado foi romper com o paradigma existente. Então olha só, o que Copérnico coloca não é perfeito, mas é central que ele rompe com Ptolomeu. Aí veio Kepler, vai dar continuidade à sua obra, e isso já será conteúdo de uma próxima aula nossa. E aí ele influenciou muito o Newton e o Descartes. No Descartes, fala-se da revolução copernicana de Descartes, onde ele também faz uma inversão. Mas isso também será conteúdo de uma outra aula, quando falarmos do Descartes. A sua teoria foi levada mais a sério como instrumentista. Morreu em 1543, quando o seu livro foi publicado pela primeira vez, porque em vida ele nem teve coragem de publicar. E aí vamos ao último exercício. Qual foi a principal contribuição de Copérnico? Faça a tua anotação e aguardamos então.
Então, qual foi a grande contribuição desse grande revolucionário Copérnico? Ele quebrou o paradigma do geocentrismo. A partir dele surge o heliocentrismo, que baseou todos os cientistas que vieram depois dele. Aqui temos algumas conclusões. Nessa aula aprendemos a revolução que foi Copérnico, fez no mundo renascentista, né? Essa ideia do humanismo foi muito importante para dar início a uma nova ciência, mais experimental, empírica e metódica. Depois dele, o Sol se consolidou como o centro do universo. Grande abraço, sou o professor Reginaldo Polese, até uma outra aula. Podemos ainda ver algumas referências para ampliar esse conhecimento.